Meu nome é Eduardo Sui e eu sou gastroenterologista, que é a especialidade médica que trata doenças do aparelho digestivo. Eu comecei na faculdade aos 17 anos e eu vivia numa família de pessoas doentes, mas na época a gente não enxergava isso como doença. Meus parentes eram obesos, meus pais, minha avó, irmãos, primos, tios. Ao longo do tempo, 5 pessoas da minha família fizeram cirurgia bariátrica. E como eu era o único médico da minha geração, eu era obrigado pela família a acompanhar desde do centro cirúrgico. Então eu entrava no centro cirúrgico, ficava de longe, não entendia muito o que estava acontecendo, mas eu estava lá para dar notícia para os parentes que estavam lá fora e acompanhava aquelas pessoas e vi todo o que eles passaram, né? O motivo de ir para a cirurgia, a expectativa que eles tinham, ao longo do tempo a frustração, porque alguns deles não estavam bem preparados para aquele tratamento, mas principalmente para mudar os hábitos e o estilo de vida. Mas a nossa formação é para tratar doenças, né? E a minha especialização dentro de hospital como clínico geral, 2 anos de residência, depois mais 2 anos dentro de um hospital em São Paulo fazendo a gastroenterologia, eu aprendi a tratar doentes graves, em estágio avançado. E quando eu voltei para o consultório, a realidade era de tratar pessoas em estágios iniciais, mas que já estavam doentes. E aquilo me incomodava, porque eu não estava conseguindo evitar que aquelas pessoas estavam doentes. Eu estava apenas minimizando já o prejuízo. Fui estudar, né, me aprimorar em endoscopia. Eu conheci um tratamento chamado balão intragástrico. Mas os meus professores, na época, diziam que o balão não funcionava, porque ele era paliativo, era pontual e não resolvia o problema das pessoas. E foi assim que eu aprendi. Então, eu me lembro algumas vezes o paciente me procurar no consultório, querendo saber sobre o tratamento com balão, e eu dizia que, olha, não funciona, não é o seu caso. E aquilo me trazia uma frustração grande, porque, poxa, a pessoa veio procurar ajuda e eu falei, olha, eu não posso lhe ajudar. Né? E as pessoas, muitas vezes, elas vinham para o consultório do gastroenterologista com a doença que foi provocada pelo ganho de peso e eu apenas dava um remédio, né, uma medicação, orientações superficiais para minimizar a doença, mas a causa do problema era o ganho de peso e eu não estava tratando aquilo. Me lembro muito bem, como se fosse hoje, entrou um senhor na cadeira de rodas, familiar trazendo, e ele já tinha uma doença hepática avançada, já tinha uma cirrose hepática causada pela infiltração de gordura no fígado. Ele já estava no estágio avançado e ele não caminhava mais. Ele não era muito idoso, mas o que impedia de caminhar era a doença do fígado e a obesidade. Então eu conversei muito, né, desenvolvi uma relação próxima com o paciente, com a família, discutimos abertamente sobre o tratamento, sobre os riscos e benefícios que poderia acontecer, e eles chegaram à conclusão que, olha, entendemos bem, mas a gente quer fazer esse tratamento, porque não há outra chance. E eu fui com muito medo, rezei bastante para fazer aquele tratamento e encarei, né? Falei, olha, eu estou aqui para isso, a minha missão é essa. Parece que eu estou vendo agora, né? 1 ano depois, esse paciente vem para a última consulta de encerramento, vem caminhando, né? Ele entra no consultório, né? Eu estico a mão para ele e ele me dá um abraço nos meus olhos e fala assim, doutor, muito obrigado. O senhor mudou a minha vida. Há 20 anos eu não dançava com a minha esposa. Muito obrigado. E aquilo foi uma mudança, foi um choque para mim, e aí eu percebi que essa era a minha missão, ajudar as pessoas, e era isso que eu ia fazer. E entrei de cabeça nesse mundo de endoscopia bariátrica, fui estudar a fundo esse tratamento, fui para fora do país, fiz cursos nos Estados Unidos, na Europa, publiquei trabalhos científicos em revistas internacionais, em revistas nacionais, dei aulas, palestras,
fui editor de 2 livros médicos sobre endoscopia bariátrica e conheci várias técnicas, não só com o balão intragástrico para tratar a obesidade, mas também para tratar complicações de outros tratamentos. E trouxe isso para o consultório, aplicamos, desenvolvemos, esses pacientes, passamos a trabalhar com isso, esses pacientes viraram dezenas, centenas e milhares de pacientes que a gente tratou com essas técnicas. E um dia eu estava aqui na cidade, fui num restaurante e lá, por coincidência, encontrei vários pacientes tinham ganhado peso novamente, por isso elas estavam com vergonha de mim. E aqui eu voltei para casa, fiquei refletindo, aquilo me deixou chateado, porque ao mesmo tempo eu não queria que as pessoas se sentissem vergonha de me encontrar, né? Percebi a frustração por parte delas, mas na semana seguinte a gente teve uma leva de pessoas, né, que estavam concluindo o tratamento e que foram histórias surpreendentes. E comecei a entender que, não, a gente conseguiu mudar a vida das pessoas. O problema é que a obesidade, ou a tendência para ganhar peso, é uma doença crônica, que não tem cura. Não existe um tratamento que vai resolver esse problema. Essa pessoa ela precisa estar em tratamento para o resto da vida, acompanhando para sempre. Aí a gente conseguiu alinhar as expectativas e ter um resultado muito maior. Mas ainda percebi que a gente precisava mais. E aí foi nesse momento que a gente encontrou amigos de 20 anos atrás, da época de faculdade, que cada um foi seguir o seu caminho, cada um construiu uma história diferente, mas que todos enfrentavam o mesmo dilema. Por mais que a gente trabalhasse e ajudasse as pessoas, cada um de nós conseguia ajudar um número pequeno de pessoas. E então nós juntamos as forças, cada um na sua área, para estruturar um tratamento que pudesse ajudar um número muito maior de pessoas, colocando em prática aquilo que a gente aprendeu com o passar do tempo. Em breve eu vou apresentar esses médicos e o instituto que vai trazer a diferença na vida de um número muito maior de pessoas. Se inscreva no canal e acesse os links do nosso blog que eu vou deixar na descrição do vídeo para receber as notificações e ser informado das novidades. Vê novidade por aí. Um abraço.